Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham nos seus lares, no seu trabalho, meu boa tarde à plateia, que nos acompanha, nos dá força e motivação para trabalharmos para a nossa cidade. Quero dizer, vereador Adriano Pereira, que eu tenho sim a obrigação como líder de trazer respostas à sociedade. Tenho a obrigação como líder de informar e esclarecer os fatos que são importantes e pertinentes à sociedade blumenauense. E o faço com responsabilidade, vereador César Sim, quando sou abordado com uma linha política existente e evidente. Agora, é difícil fazer abordagens, avaliações, quando as acusações mudam da noite para o dia, mudam do minuto para o segundo, mudam da hora para o minuto. Daí fica impossível para qualquer líder fazer qualquer abordagem, qualquer defesa sobre qualquer tema, em especial o vereador Ivanato, sobre transporte coletivo. Falo isso porque, respeitando Vossa Excelência, o trabalho que faz na oposição, que é importante para a cidade, o trabalho que fez como líder do governo, mas falo porque Vossa Excelência atacava a Glória. Depois atacava o governo, a Verde Vale e a Rodovel, que estavam num complô para tirar da Glória as linhas. Depois atacava o SIGA. Depois defendia a Rodovel. Depois era a CPI do SIGA. Agora é CPI do novo contrato. É impossível ter argumentos que expliquem para a sociedade questões que são modificadas a todo momento, a toda hora, a todo segundo. Fica impossível para qualquer ser humano poder entender e fazer as defesas necessárias. Ainda mais quando na defesa da Glória, você traz e-mails da empresa, traz registros bancários da empresa. Ou seja, os registros bancários, as informações bancárias são algo sigiloso, em que só a empresa tem poder e não poderia também repassar dessa forma. Mas então fica difícil fazer essa avaliação e concedo a parte, vereador Ivanato, a Vossa Excelência, certamente para contribuir com esse debate. Ouvimos em a parte, vereador Ivanato. Vereador Robinho, eu compreendo. E respondo a Vossa Excelência. Esse jogo de informações que não se tem, é culpa do governo que Vossa Excelência defende. Porque se fosse um governo que chamasse as pessoas, desde o começo, para explicar é isso, é assim, é assado, foram fazendo as escondidas, indo em São Paulo buscar uma empresa, que colocaram os ônibus ali na beira do município. Depois fizeram uma intervenção, lá uma câmara técnica que não teve resultado, não apresentaram o parecer. Depois não mostraram para a sociedade como é que estava a situação da Glória. Depois contrataram uma empresa emergencialmente. Assinaram um contrato no sábado e contrataram uma empresa na segunda. Só um morto e um cego não vê que isso foi tudo planejado. Então, todas as informações que a gente faz são culpas do governo que Vossa Excelência defende. Porque se fosse um governo que sentasse, conversasse com a sociedade desde o começo, nós saberíamos de fato o que está acontecendo. E olha, vereador, não se sabe o que está acontecendo. Então, as informações que se dá hoje, talvez não sejam as mesmas de amanhã. Porque não se sabe o que está acontecendo, porque esse governo faz as coisas às escondidas. E quem faz coisas às escondidas acaba prejudicando muita gente e permitindo esse tipo de informação. Mas Vossa Excelência é um democrata por extremo, sempre repito isso, me dá a oportunidade de fazer o contraponto. Vereador Ivanato, novamente reconheço o trabalho e a dedicação de Vossa Excelência na oposição, que tem sim feito o seu trabalho, o seu papel como oposição, mas volto aqui a ratificar o que tenho falado, que é impossível da noite para o dia eu mudar de opinião, seja pela falta de informação, seja por achar que não tem informação, mas é difícil, né? Nenhum outro vereador faz isso, dessa mudança tão constante de visão sobre os temas, mas respeito à posição de Vossa Excelência. Mas quero dizer que não tem nada escondido. É muito claro e tem um punhado, senhores, tem aqui um punhado de notícias só de 2015 que tratam do transporte coletivo pela imprensa. Se há algo mais transparente do que a imprensa no nosso país e nossa cidade, eu o desconheço. E quero dizer aqui, em 2015 foram 6, em fevereiro, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, 6 períodos de paralisações ou greves realizadas no transporte coletivo. E é fácil acusar quando a gente deixa de olhar um pouquinho para trás. Olhar um pouquinho do que aconteceu em 2015 e passa a acusar um novo sistema em que o prefeito reconhece as dificuldades e tem lutado para atender as demandas da sociedade. Mas vou ler um pouco das notícias de 2015. Ônibus da empresa Glória são apreendidos em Blumenau. Ônibus com documentos atrasados são retirados de circulação.
ônibus parado com passageiros com problema mecânico, ônibus abastecendo com passageiros dentro do ônibus, leilão de ônibus suspenso pela justiça. Senhores, esse punhado aqui mostra a situação caótica que o transporte coletivo da nossa cidade vivia, e não tem nada às escuras, tem a transparência e objetividade nisso. E quero ler um relato aqui do Informe Blumenau, da Karen Benderheim, do artigo no Informe Blumenau do nosso querido Alexandre Gonçalves. Em 15 de dezembro falava: esta é a realidade do transporte coletivo em Blumenau. Até alguns meses eram ônibus lotados, atrasados, alguns horários não circulavam, pneu careca, e por aí iam os problemas. Começaram então com frequência greves e paralisações devido ao não pagamento de salários e benefícios aos trabalhadores. E mais do que isso, na atual situação tenho a impressão que dois corpos podem sim ocupar o mesmo lugar. Mais que um descaso, é uma humilhação o que passamos dentro dos ônibus. E para isso acontecer, não precisa ser no horário de pico, não. Numa terça-feira, na linha 15, Fonte Fortaleza, às 15 horas. Esse relato, senhores, é a demonstração pela situação que passávamos com o transporte coletivo, e as ações do prefeito Napoleão vêm para corrigir tudo isso e dar um fim às injustiças, à humilhação que o povo blumenau vivia. Então, senhores, quero novamente aqui falar que tenho confiança e a certeza que em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, o prefeito Napoleão terá resolvido definitivamente os problemas mecânicos, os problemas com a empresa transportadora, e vai poder atender a nossa sociedade de maneira adequada, transparente e objetiva, como que o nosso povo merece e deseja. Mas quero também, presidente, fazer aqui, além disso, o reconhecimento de ações propositivas do governo. Estivemos hoje no lançamento do estudo Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Enquanto alguns pensam no passado, o prefeito Napoleão pensa no futuro. Porque esse Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico dará a base de sustentação, definirá as novas vocações do nosso povo, da nossa gente. As vocações eternas e antigas da indústria têxtil, da indústria metalmecânica, do polo tecnológico serão fortalecidas. Mas mais do que isso, a definição das novas vocações da nossa cidade, que a nossa universidade pode contribuir, certamente darão a continuidade e a situação econômica no futuro muito melhor para o nosso povo, para a nossa gente. Então quero aqui parabenizar o prefeito Napoleão, o secretário Marcos Ridiger, Carlos Tavares do Amaral, presidente da CIB e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, porque com certeza, certamente, essa é a forma de pensarmos o futuro. Volto a dizer, o prefeito Napoleão não quer o aplauso fácil, ele quer o respeito e a credibilidade que se acreditam, se confiam ao longo dos anos, e com ações como essa, com certeza, lá na frente, o prefeito Napoleão terá o reconhecimento de todas as suas ações. Além disso, tem algumas imagens, Ari. Concedo mais 2 minutos para Vossa Excelência para sua conclusão devido à parte. Obrigado, presidente, pela compreensão. Quero falar também algumas, vereador César, assim, algumas ações silenciosas e positivas que, às vezes, mesmo singelas, atendem a determinada parcela da sociedade. Ari, se puder postar as imagens da iluminação na Praça do Boa Vista. Então, a atuação, uma praça que estava abandonada, e a pedido da Associação dos Skatistas e da Alber de Blumenau, volto a falar, uma ação singela, tem outras fotos. Aquele local foi escolhido, vereador Ivanato, o senhor já abordou aqui dos skatistas, a importância do vizinho seu, que foi referência nacional e já fez esse reconhecimento a eles, mas também fica aqui uma ação positiva, simples, porém direta e objetiva no sentido de atender também a parcelas da sociedade que necessitam do apoio, da mão, do braço do governo para poderem desempenhar e desenvolver suas ações. E certamente no Praça Boa Vista fica atendendo ao pedido dos skatistas, da Alberto, dos Esportes Radicais, é uma ação que vai propiciar e possibilitar a execução de atividades também na parte noturna. Além de outras tantas ações que esse governo vem desempenhando, e posso falar aqui a ponte na rua Tobias Barreto, a ponte na rua Wilfrido Passold, e tantas outras ações que silenciosamente o governo vem agindo e demonstrando a sua responsabilidade com a cidade, a sua responsabilidade com o nosso povo. E também quero aqui fazer um agradecimento e um reconhecimento à estrutura do meu gabinete, dos meus assessores, que têm se dedicado em poder trazer as demandas da nossa população, da nossa cidade ao gabinete, e nós podemos apresentar ao governo municipal para fazer as abordagens e os pedidos necessários para que a gente possa fazer os encaminhamentos e atender as demandas da nossa população. Obrigado pela atenção, senhor presidente, senhores vereadores, era isso nessa tarde.